Estamos iniciando mais uma reunião de paz e vida. Eu quero desejar a você que está nos assistindo agora a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Como nós estamos nesse estado de quarentena, não só aqui no estado do Amazonas, mas em todo o Brasil, nós não estamos podendo realizar as reuniões presenciais, mas nós estamos juntos através da tecnologia, através da internet. Nós podemos estar juntos para louvarmos e adorarmos ao Senhor. Então, você que neste momento está assistindo a este vídeo, eu quero que você coloque a sua mão sobre o local do seu coração. Feche os teus olhos. Vamos agradecer a Deus por o dom da vida, pelo dom da vida que Ele nos deu. Muitas pessoas não puderam abrir os olhos hoje, mas se nós podemos abrir os nossos olhos é porque realmente nós temos recebido um dom de Deus. Esse é o dom da vida. Nós agradecemos a Ele pelo dom da vida que Ele nos deu. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, amado, bendito, fiel e santo, nós te agradecemos, te bendizemos, te louvamos por mais uma vez podermos estar aqui na Tua santa e maravilhosa presença, e queremos que o Senhor esteja no nosso meio, recebendo os nossos louvores, recebendo a nossa adoração. A Tua palavra diz que a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É para isso que nós estamos aqui. Estamos aqui para Te adorar, estamos aqui para exaltar o Teu nome, estamos aqui para Te bendizer, porque não há Deus como Tu, não há Deus como Tu. A Ti nós clamamos, a Ti nós levantamos a nossa voz e dizemos: sê bem-vindo em nosso meio. Fica à vontade entre nós. A Tua presença é o que nos satisfaz, e é dela que nós queremos nos alimentar neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado
teu lugar em nós, Senhor. Toma o teu lugar em nós, Senhor. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda-me, Senhor. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Oh, habitas em mim. Eu quero que você aí onde estiver, seja na sala da sua casa, aí no seu quarto, na cozinha, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, eu quero que você feche os teus olhos, coloque a sua mão sobre o local do seu coração. Nós queremos falar com Deus, nós queremos colocar a nossa vida diante dEle. Uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer em momentos tão difíceis como este que nós estamos atravessando é colocarmos a nossa vida no altar de Deus. É deixarmos que o Senhor seja o centro de todas as coisas. É permitir que Ele faça em nós aquilo que Ele quer e não aquilo que nós queremos que Ele faça. Uma das coisas mais importantes neste momento é você deixar que a vontade de Deus seja o seu norte, que a vontade de Deus te dirija, que a vontade de Deus leve você para onde o Senhor quer que você vá. Não importa o tamanho da sua dor, o tamanho do seu sofrimento, não importa o tamanho da luta que você esteja atravessando, a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Soberano Deus, eterno, maravilhoso, bendito, santo, majestoso Pai, nós colocamos a nossa vida no Teu altar. Nós engrandecemos o Teu nome e exaltamos ao Senhor na beleza da Tua santidade, porque não há Deus na terra e no céu, nem nas águas debaixo da terra,
que seja maior do que tu. O Senhor é aquele que domina sobre todos os povos, sobre todos os reinos, sobre todas as nações. Nas tuas mãos está o globo terrestre. O Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas. O Senhor é aquele que conhece as motivações do nosso coração. O Senhor é aquele que entende quais são as vontades do nosso coração. Não em vão que a sua palavra diz que o Senhor é um Deus que sonda e esquadrinha os nossos corações e pensamentos. O Senhor é aquele que nos conhece por dentro e sabe verdadeiramente o que nós estamos sentindo e pelo que nós estamos passando e a situação que estamos atravessando. Mas eu te peço, ó Deus, manifeste-se agora, neste momento, dentro de nós. Nós não queremos uma manifestação exterior, nós queremos uma manifestação interior. Nós queremos que a tua presença venha crescer dentro de nós, que a tribulação, que a luta, que a crise, que a enfermidade, que os problemas, que as dificuldades, que as adversidades que temos atravessado nesses dias sejam motivadores, que nos faça se aproximar cada vez mais de ti e entendermos que sem ti nós nada somos e nada podemos fazer. Eu quero que o Senhor alcance neste momento cada criança, alcance cada jovem, alcance cada adulto, alcance cada pessoa idosa que neste momento está assistindo esta oração e orando juntamente comigo. Eu quero que o Senhor alcance nos leitos dos hospitais aqueles que estão doentes, sejam aqueles que estão infectados com o novo coronavírus, sejam aqueles que estão ali com uma tuberculose, com uma asma, com uma bronquite, sejam aqueles que foram internados por causa de alguma doença que a medicina não consegue descobrir o que é. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e tomou as nossas enfermidades, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós queremos que o Senhor faça valer o que está escrito em Isaías capítulo 53, nós queremos que esta palavra se cumpra na vida de todas as pessoas que estão doentes, não importa qual seja o estado em que esta pessoa se encontra, nós queremos que esta palavra surta o efeito necessário no corpo daquela pessoa. Levanta aquele que está numa cama, meu Deus, fortalece aquele que está enfraquecido e não tem forças para se levantar. Eu te peço que neste momento o Senhor alcance, no nome de Jesus, a vida de todos os profissionais de saúde, sejam eles médicos, sejam eles enfermeiros, sejam eles auxiliares de enfermagem, sejam eles os atendentes que estão ali na zona de guerra, na zona de frente, à frente daqueles que estão chegando com as doenças, com os vírus contaminados. Nós queremos que o Senhor os alcance, queremos que haja um campo de força espiritual, uma blindagem sobrenatural sobre a vida de todos os médicos e todos os profissionais de saúde. Guarda também, ó Deus, a casa desta pessoa que neste momento está assistindo esta oração. Guarda os filhos, guarda o pai, guarda a mãe, guarda o irmão, guarda a vida da irmã. Livra a casa desta pessoa de toda contaminação. Livra, meu Deus, a casa desta pessoa de toda violência, porque desde que começou a pandemia do coronavírus no nosso país, o número de casos de violência doméstica, principalmente contra mulheres, aumentou e muito no nosso país. No nome de Jesus, eu quero que haja neste momento, dentro do lar desta pessoa, um espírito de paz. Em nome de Jesus, um espírito de harmonia. Haja um espírito de amor. Haja um espírito de comunhão. Haja um espírito de entendimento. Haja, meu Deus, a capacidade de diálogo
diálogo entre o homem e a mulher, entre o pai e o filho, entre a filha e a mãe. Tira de dentro da casa desta pessoa toda contenda, toda discórdia, toda desavença, toda falta de compreensão. No nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor se manifeste agora no nosso meio, ainda que nós estejamos afastados, à distância, mas juntos em oração. Nós queremos que o Senhor atenda ao nosso clamor, e nós queremos que o Senhor faça os milagres acontecerem em meio ao caos que nós estamos atravessando, porque eu creio que é diante da dificuldade que o Senhor encontra oportunidades para agir, é diante do caos que o Senhor encontra oportunidades para operar, pois foi assim que diz na tua palavra: operando Deus, quem impedirá? Então opera na vida de cada pessoa que está precisando urgentemente da manifestação do teu agir. Em nome de Jesus, alcança, meu Deus, a todos aqueles que estão perto, a todos aqueles que estão longe, não importa onde esta pessoa esteja, mas que ela seja tocada pela tua presença, que ela seja tocada pelo teu poder, que ela seja tocada pela tua graça, que ela seja tocada pela tua glória, que ela seja tocada pela tua unção. Envia anjos para que estejam acampados em volta do lar deste teu filho e desta tua filha. Guarda, livra e protege esta pessoa de todo mal. É o que nós te pedimos e desde já lhe agradecemos, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria que você que está com a escritura aí na sua casa, pegue, por favor, a escritura sagrada, a palavra de Deus. Este livro, que quando está fechado, é como qualquer outro livro. Ele não diz nada, ele não fala nada, ele não ensina nada. Mas quando nós o abrimos, nós entendemos que é a própria boca de Deus falando conosco. Então, quando eu abro este livro, eu entendo que não sou eu quem estou falando, ou apenas lendo, mas é o próprio Senhor que está falando, através da minha boca, aquilo que aqui está escrito. Então eu vou pedir que você abra a palavra de Deus no livro do Gênesis, Gênesis capítulo de número 1. E nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 1 também. Para nós entendermos o que acontece nos nossos dias, e para nós entendermos por que Deus permite determinadas coisas acontecerem conosco, nós precisamos entender o princípio de todas as coisas, aonde tudo começou. Porque é o começo que determina onde as coisas irão terminar e como as coisas irão terminar. Por isso, quando nós entendemos o começo, nós compreendemos as coisas que estão acontecendo, e ao mesmo tempo nós temos esperança positiva de como será o fim. Então, eu quero que você leia comigo o que está escrito no livro do Gênesis, Gênesis capítulo de número 1. E no versículo de número 1, talvez este seja o versículo mais conhecido da palavra de Deus. Para quem lê a palavra de Deus e quem já a leu pelo menos uma vez por inteira, este é, sem sombra de dúvida, o versículo mais conhecido das Escrituras Sagradas. E este versículo diz assim: no princípio criou Deus
os céus e a terra. Eu vou reler. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Este mesmo texto, na palavra original escrita, ele se escreve Bereshit bara Elohim et shama et haeret. Eu vou colocar embaixo a descrição para você que gosta de aprender a palavra de Deus poder anotar. Então, na Bíblia original, no pergaminho que foi escrito, milhares e milhares de anos atrás, o texto que nós estamos lendo de Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, diz Bereshit bara Elohim et shama et haeret, que traduzido é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu quero que você feche os teus olhos aí onde você estiver. Vamos pedir a Deus para que Ele fale conosco através desta palavra, e que através desta palavra Ele nos faça compreender aquilo que nós ainda não compreendemos, que Ele nos faça enxergar aquilo que ainda nós não enxergamos, e que Ele nos faça viver ainda aquilo que nós não estamos vivendo. Senhor Deus e maravilhoso Pai, bendito, santo e fiel, mais uma vez, nós queremos pedir o auxílio do Teu Espírito Santo. Não queremos que o Teu Espírito Santo nos dê apenas uma ou duas palavras, mas queremos que o Teu Espírito Santo fale através da nossa boca todas as palavras que nós necessitamos e precisamos ouvir. Fala não aquilo que queremos, mas aquilo que realmente precisamos ouvir. Se for preciso colocar mel na nossa boca, que seja o mel que nós possamos degustar da parte do Senhor. Se for preciso o Senhor nos dar o fel, que seja o fel. Se muitas vezes forem necessárias palavras amargas que nos façam despertar para aquilo que nós ainda não estamos enxergando, que assim seja. Mas dê-nos a Tua direção, dê-nos a Tua palavra, nos faça compreender aquilo que nós estamos vivendo e nos faça entender aquilo que nós precisamos viver e o que precisamos fazer para alcançarmos aquilo que o Senhor nos tem prometido. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Eu começo dizendo para você que em toda a Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, existem regras que foram estabelecidas por Deus e que devem ser observadas com muito zelo, com muito cuidado e com muita cautela. A maior de todas as regras que Deus estabeleceu está registrada aqui no capítulo 1 do livro do Gênesis, e versículo de número 1. A palavra de Deus, ela segue regras que foram impostas por Deus. Se você for no dicionário da língua portuguesa e você pesquisar lá a palavra regra, eu fiz questão de fazer essa pesquisa e vou colocar aqui na tela para você. No dicionário da língua portuguesa, a palavra regra, ela tem pelo menos 5 definições. A primeira definição de regra é princípio. Então, quando você lê o capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo 1, a palavra dizendo no princípio, ela está falando de regra. Princípio é uma regra. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra regra quer dizer norma, ordem, disciplina ou determinação legal. Então, quando você lê o capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo 1, Deus está fazendo uma determinação legal. Deus está estabelecendo uma disciplina. Deus está criando uma ordem. Deus está impondo uma norma. E por que eu digo impondo? Porque Ele é Deus. Ele é Deus.
E Deus não precisa pedir permissão a ninguém para fazer aquilo que Ele quer fazer, ou para dizer aquilo que Ele quer falar, ou para estabelecer aquilo que Ele tem como vontade, ou como regra. Quando você lê a palavra norma, a palavra disciplina, você entende que tudo que Deus criou, no princípio de tudo, Ele criou de forma extremamente organizada. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou os céus e a terra com regras, com princípios, com normas, com disciplina estabelecida, com ordem determinada. Por exemplo, por que uma pessoa, quando vai atravessar a rua, ela tem que atravessar a rua na faixa de pedestres? Porque é uma lei. E toda lei gera ordem. E toda ordem gera progresso. Quando nós não temos uma lei, logo nós não temos uma ordem. E quando nós não temos uma ordem, o progresso é inexistente. As pessoas não avançam. As pessoas não crescem. As pessoas não evoluem. Todo progresso que Deus vai fazer acontecer na sua vida depende de você respeitar as leis e as ordens que Ele estabeleceu na sua palavra, para que este progresso seja verdadeiro e real para você. Eu vou te dar um outro exemplo. O motorista que está dirigindo o seu automóvel e ele ultrapassa o sinal vermelho, ele sabe que está fazendo aquilo contrariando uma lei que foi estabelecida. Se eu sei que é proibido atravessar o Mar Vermelho e eu atravesso o Mar Vermelho, eu estou infringindo uma lei. Eu estou transgredindo uma norma, uma disciplina relacionada à educação no trânsito que foi estabelecida por um órgão competente. Então, quando eu atravesso o Mar Vermelho, eu estou fugindo do padrão de ética que foi estabelecido com relação à educação no trânsito. Eu estou desrespeitando o meu próximo. Eu estou colocando em risco a minha vida e a vida do meu próximo, ainda que eu não conheça, ainda que eu não saiba quem ele é. Então nós precisamos entender um ponto-chave desta mensagem que é muito importante. Por que nós obedecemos à lei de Deus? Porque se não obedecermos à lei de Deus, nós vamos tomar uma multa? Porque se não obedecermos à lei de Deus, nós seremos presos? Porque se não obedecermos à lei de Deus, nós seremos punidos? Não. Nós devemos obedecer à lei de Deus, porque nós respeitamos o legislador, porque nós temos temor daquele que criou esta lei, e sabemos que toda lei que Ele criou com o objetivo de beneficiar aqueles que Ele criou antes da lei. Então veja só, a palavra de Deus, ela é um conjunto de regras dimensionadas. Por que muitas coisas não acontecem na sua vida da maneira que deveriam acontecer? Onde está o problema? Será que o problema está na igreja que você frequenta, onde você congrega? Será que o problema está no evangelho que está sendo pregado? Será que a palavra que você está ouvindo não está sendo ministrada da maneira que deveria? Por isso que algumas coisas que precisavam acontecer não estão acontecendo na sua vida? Ou será que o problema é o pastor que está lá do púlpito ministrando a palavra? Quando algumas coisas que precisavam acontecer na minha vida não acontecem, onde está o problema? Eu quero que você reflita nisso. O problema não está na igreja. O problema não está no evangelho. O problema não está no pastor.
As coisas só podem acontecer em harmonia na sua vida quando você faz as coisas da maneira que Deus determinou que elas sejam feitas. Quando eu deixo de fazer algo que Deus determinou que eu faça, algumas coisas que eu tinha a expectativa de que poderiam acontecer na minha vida, elas simplesmente não acontecerão. Eu quero que você observe o texto de Gênesis capítulo 1 e versículo 1, porque quando Deus começou a sua criação, Ele seguiu uma ordem. E veja a ordem que Deus seguiu. No versículo 1 diz: no princípio, atenção, criou Deus os céus e a terra. Veja que os céus vêm primeiro, depois a terra. Eu quero que aonde você estiver, diga isso comigo: primeiro o céu, depois a terra. Mais uma vez, diga assim, aponte para o alto, aonde você está, aponte para o alto e fale: primeiro o céu, depois a terra. Deus fez uma coisa e depois fez outra. A expressão céus, na palavra de Deus, claramente, ela se encontra no plural. Por que céus e não céu? Porque não está escrito que Deus criou o céu e a terra, mas os céus e a terra. Por que céus está no plural? Porque existem pelo menos 3 dimensões de céu. A primeira, a dimensão do céu é a atmosfera. A segunda é o espaço, que poucas pessoas têm acesso, a não ser os astronautas da NASA e de outros países. E a terceira dimensão é o lugar onde o Senhor vive, que na Escritura Sagrada é definido como céu dos céus. Veja que Deus criou os céus e depois a terra. Por isso que tudo que existe, seja visível, seja invisível, ou vem do céu, ou vem da terra. Porém, o nosso maior problema é que muitas vezes nós acabamos invertendo a ordem das leis que Deus criou. E quando nós fazemos isso, nós estamos interferindo diretamente num princípio, numa norma, numa ordem, numa disciplina e numa determinação legal que Deus criou. Eu quero mostrar isso para você lendo o texto de Colossenses capítulo 3 e versículo de número 1. Quando nós queremos fazer acontecer na terra aquilo que ainda não aconteceu no céu, nós estamos ferindo o princípio de todas as coisas que Deus criou. Porque tudo que Deus criou existiu primeiro no céu e depois na terra. Então veja o que está escrito na carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3 e versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Olha só. Pensai nas coisas que são de cima, céus. Depois nas coisas que são da terra. Existem 2 níveis de relacionamento do homem para com Deus. O primeiro nível é baixo. A palavra de Deus, ela diz que no tabernáculo que Moisés construiu no meio do deserto, que era uma tenda portátil, havia 2 lugares onde as pessoas podiam estar, isto é, onde elas podiam transitar. O primeiro lugar era o lugar santo. O segundo lugar era o lugar chamado lugar santíssimo ou santo dos santos. O que era o lugar santo? O lugar santo era o lugar onde todos transitavam.
onde todos tinham acesso livre. O Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, era o lugar onde poucos podiam entrar, porque ali existia um véu, ali havia um limitador, e aquele limitador definia quem estava apto para acessar aquele lugar e quem não estava. Geralmente quem entrava no lugar santíssimo ou santo dos santos era um sumo sacerdote, um homem altamente ungido, um homem altamente consagrado, um homem que tinha uma vida com Deus que não possuía nenhum tipo de mancha, um homem realmente santo, um homem extremamente separado. E eram poucos os homens que viveram naquela época que podiam entrar num lugar como aquele. Por que eu estou te dando este exemplo? Em outras palavras, o santo é o lugar das pessoas naturais. O santo dos santos é o lugar das pessoas sobrenaturais. Quando você fala sobre, você pode entender isso como além. O santo é o lugar aonde todos podem ir. O santo dos santos é o lugar que nos leva além daquilo que nós podemos ir, daquilo que nós estamos autorizados a ir. Eu quero ler para você um texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, e versículo de número 3, que é um resumo bem detalhado e simples daquilo que nós estamos falando. O povo de Deus estava no deserto, e eles ficaram no deserto por 40 anos. Durante 40 anos, o Senhor não permitiu que os seus pés se inchassem. O Senhor não permitiu que as suas vestes se envelhecessem. Eles viveram 40 anos no deserto, e eles não tiveram que comprar roupas novas, calçados novos, porque o Senhor preservou o que eles calçavam e o que eles vestiam. O interessante é que, lendo o texto de Deuteronômio 8:3, a palavra diz: e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Não diz que o homem não viverá de pão, não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, o homem natural, aquele que pode transitar livremente no lugar santo, ele vive de pão. O sobrenatural, aquele que pode ir além do lugar santo, isto é, adentrar o santo dos santos, é aquele que vive da palavra que sai da boca de Deus. Então a pessoa que vive só de pão, ela nunca terá todo o suprimento necessário para atender às suas expectativas. Nós até vivemos de pão, só que nós não podemos viver só de pão. Veja que o texto diz: não só de pão, não só das coisas naturais vive o homem. Entendeu? Então, quando a regra céus primeiro, terra depois é quebrada, fica muito difícil a gente viver o sobrenatural. Porque os céus é o que nós chamamos do lugar de onde vem a palavra que vai nos sustentar sobrenaturalmente aqui nesta terra. A terra é o lugar onde nós adquirimos o pão. Mas você come o pão hoje, e você vai ter que comer este pão amanhã novamente. Porque este pão que nós comemos na terra, ele só mata a fome de hoje.
ele não tem o poder de matar a fome de amanhã. Será que você consegue compreender isso? Veja o que Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo de número 6, e o versículo de número 24. Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 24. O Senhor Jesus disse assim: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondendo disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aquela multidão que foi atrás de Jesus vivia só de pão. Veja que Jesus deixou claro: vocês não estão atrás de mim por causa da palavra que eu vos disse, mas porque vocês comeram do pão e vos saciastes. Eles viviam só de pão. Significa que eles não queriam a palavra, eles só queriam o pão. Mas eu te digo, o pão, ele só resolve o seu problema de hoje. Ele não lhe dá a garantia de que o problema de amanhã também será resolvido. Você entende? Quando Jesus mostrou que conhecia a intenção do coração deles, todos eles foram saindo de fininho, porque eles não queriam a palavra, eles só queriam pão. No mesmo capítulo 6 e versículo de número 66 diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Olha o que diz o versículo 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Quando Pedro falou isso, ele se enquadrou na regra: os céus primeiro, a terra depois. Pedro mostrou naquele momento que ele não buscava Jesus por causa do pão, ele buscava Jesus por causa da palavra. Enquanto você continuar buscando a Jesus por causa do pão, você sempre vai buscar Jesus por uma motivação errada. Porque você sempre terá que ter um motivo para buscar Jesus. E o motivo da maioria das pessoas que buscam Jesus é o pão. Pedro disse: nós não estamos aqui por causa do pão. Nós não fomos embora porque nós não te buscamos pelo pão que o Senhor nos dá, e sim pela palavra que o Senhor nos tem falado. Para quem iremos nós, mestre, se só tu tens as palavras da vida eterna? Você entendeu a diferença? Então tudo que você precisa vem primeiro do céu. Todas as coisas são geradas primeiro no mundo espiritual. Os céus representam o mundo espiritual. E depois elas são concretizadas no mundo físico, que é a terra. Afinal de contas, por que você segue Jesus? Por que nós seguimos Jesus? Uns seguem Jesus porque precisam de casa, outros porque querem casar, outros porque querem um carro, outros porque querem um emprego melhor, outros porque querem um aumento de salário, outros porque querem passar na faculdade,
E eu já ouvi absurdos como esse que eu vou falar. Outros porque querem ganhar na loteria. Afinal de contas, por que você segue Jesus? Imagine, se Jesus se negar a te dar tudo isso que eu acabei de falar, será que você vai continuar seguindo a Jesus? Ou você vai deixar de segui-lo? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, e no versículo 33, Jesus ensinou assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, casa, casamento, bom salário, saúde, um bom emprego, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, uma condição financeira estável, vos serão acrescentadas. Mas tem uma condição. E a condição é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Céus primeiro. Bereshit bara Elohim et shama et haeret. No princípio criou Deus os céus primeiro, depois a terra. Então isso nos mostra que todas as coisas que nós queremos, que nós desejamos, que nós precisamos, que nós sonhamos, que nós buscamos, que nós esperamos, elas são geradas primeiro no vertical, depois no horizontal. O nosso relacionamento com Deus não pode ter uma base horizontal. A base do nosso relacionamento com Deus, ela tem que ser vertical. É de cima para baixo. Primeiro Ele, depois eu. Primeiro a vontade dEle, depois a minha. Primeiro os desejos dEle, depois os meus. Jesus Cristo disse, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, voltando um pouquinho até o versículo 19, Jesus falou assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Por que Jesus falou para juntarmos tesouros no céu? Porque Deus tem um interesse. E o interesse de Deus no homem chama-se eternidade. Eu vou repetir porque falhou. E o interesse de Deus no homem chama-se eternidade. Por que que Deus não quer que você ajunte nada aqui na terra? Porque não é na terra que você vai passar a vida eterna. É no céu que você viverá a vida eterna. Então, para que ajuntar na terra, se não é aqui que eu vou ficar? Para que ajuntar na terra, se não é aqui a minha casa celestial, a minha morada eterna? Você me compreende? Deus sempre vai tratar primeiro o essencial e depois o supérfluo. O céu é o essencial. Nós não estamos vivendo um período em que as autoridades políticas e até as autoridades de saúde estão recomendando apenas que funcionem os serviços essenciais?
não é? Ou seja, só podem funcionar os serviços que são essenciais para a sobrevivência da população. Você precisa de remédio, você precisa de alimento, você precisa de combustível para se locomover da sua casa para o seu trabalho, ou da sua casa para o supermercado, ou da sua casa para o hospital. Apenas os serviços essenciais estão autorizados a funcionar. Então, o que é o essencial? É uma coisa com a qual você não sobrevive. É algo que sem ele você não sobrevive. É essencial. Você precisa comer, você precisa vestir, você precisa beber, você precisa se locomover de um lugar para o outro. Então o céu é o essencial. Se nós abandonarmos o céu, se nós invertermos a ordem dos valores que Deus criou, colocarmos a terra primeiro, ou seja, as nossas necessidades primeiro, depois as coisas espirituais, então nós seremos os primeiros a sucumbir diante deste momento difícil que nós estamos vivendo. Então Deus está sempre interessado na eternidade do homem. Por isso que ele diz: mas ajuntai tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consomem, e aonde os ladrões não minam nem roubam. Por quê? Porque no céu não entra ladrão. No céu não entra ladrão. Entendeu? Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Eu quero provar para você, lendo aqui mais uma passagem na palavra de Deus, que Deus sempre esteve e sempre estará interessado na eternidade do homem. Por isso que quando Ele criou todas as coisas, Ele colocou os céus primeiro. Por que os céus primeiro? Depois a terra. Porque os céus é o lugar para onde você vai. É o lugar para onde eu vou. É o lugar onde nós passaremos a eternidade com Jesus. Lendo o Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, temos a história do paralítico de Cafarnaum. Um homem que não era paralítico, ele era tetraplégico, porque ele foi levado com cama e tudo pelos seus 4 amigos até a casa de Pedro, onde estava Jesus. E quando eles chegaram na casa de Pedro, não vendo por onde entrar, eles colocaram o homem com cama e tudo em cima do telhado da casa do Pedro, foram destelhando o telhado da casa de Pedro, amarraram a cama com cordas e baixaram o doente no meio da sala da casa de Pedro, onde Jesus estava pregando. Ao ver aquele paralítico descendo em cima de uma cama pelo telhado da casa de Pedro, o texto de Marcos 2, versículo 5 diz assim: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Por que você acha que Jesus perdoou os pecados desse paralítico primeiro e só depois liberou a palavra de cura? Porque primeiro vem o essencial. Entendeu? Para você entrar no céu, você precisa se livrar do pecado. Jesus não queria só curar aquele homem. Jesus queria salvar aquele homem. Para eu salvar este homem, eu tenho que primeiro perdoar o seu pecado.
Céus primeiro, terra depois. Foi isso que Jesus ensinou ali. Porque de que adianta uma pessoa ser curada e perder a sua salvação? Eu quero que você reflita nisso. A regra de Deus é que a pessoa seja primeiro salva, depois curada. Primeiro Jesus quer te salvar, depois Ele vai te curar. Porque a cura não traz a salvação, mas a salvação manifesta a cura. Porque a salvação vem do Salvador, e o Salvador é poderoso para curar. Veja só onde termina a história desse paralítico. Aí mesmo em Marcos 2 e versículo 10. Jesus falou assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Olha aí, você entendeu? Primeiro Jesus salvou o paralítico, perdoando os seus pecados. Depois Jesus curou a sua enfermidade. Céus primeiro, terra depois. Entendeu? Voltando lá no Evangelho de João, capítulo de número 6. Versículo de número 51. Olha o que está escrito aí no versículo 51. Jesus falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Deus só dá pão de verdade para quem é espiritual. Você sabe que nesse episódio, eu já li para você lá no versículo 66, a maioria abandonou Jesus. A maioria. Porque eles não entenderam o que Jesus estava oferecendo para eles. Nunca houve um tempo como este, em que nós como igreja precisamos abrir os nossos olhos e ter o nosso entendimento esclarecido, para podermos discernir as coisas que Deus está fazendo. Muitos de nós passamos a maior parte do nosso tempo preocupados com as coisas carnais, com as coisas naturais, com as coisas supérfluas, e nos esquecemos do essencial, nos esquecemos do sobrenatural, nos esquecemos do espiritual. Abandonaram Jesus porque não tinham vida espiritual. Os que tinham vida espiritual permaneceram com Jesus. Um deles, Pedro, que era um dos 12 primeiros. Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, enquanto o Senhor estiver nos dando o alimento espiritual, nós não iremos para lugar nenhum. Porque é este alimento espiritual que vai nos sustentar em todos os momentos, seja nos bons ou nos ruins. Você entende isso? Então, tudo é gerado primeiro na primeira fonte, que é o céu. Depois na segunda fonte, que é a terra. Os céus e a terra são as duas fontes de provisão que Deus criou para atender às necessidades do ser humano.
Mas o ser humano precisa entender que ele precisa buscar o céu para ter as coisas na terra. Não adianta buscar as coisas na terra e depois de muito tempo buscando as coisas na terra e não conseguindo alcançar, vai buscar o céu. Não, não é essa a ordem. Primeiro o céu, depois a terra. Porque o céu gera a eternidade, a terra gera o físico. E o físico acaba. O físico tem prazo de validade. O eterno não tem prazo de validade. Por isso é chamado de eterno. O céu gera eternidade. Então, tudo que existe fisicamente só pode vir da terra. Quando Deus criou o homem, Ele usou como matéria-prima a terra, o barro. Por isso que quando a pessoa morre, ela vira pó de novo. Porque do pó viemos, e ao pó retornaremos. Então tudo que está diante dos seus olhos, tudo que você pode ver, foi extraído da terra. Porque a terra é a fonte de provisão para as coisas físicas. Eu vou repetir. A terra é a fonte de provisão para as coisas físicas. O grande segredo da provisão física é a terra. Então, quando Deus fez a promessa de provisão para o povo de Israel, Ele não disse assim: vou dar a vocês um céu que mana leite e mel. Foi isso que Ele disse? Não. Porque naquele momento a provisão que o povo de Israel precisava era física. Então, sabendo que a provisão que eles precisavam era física, Deus prometeu o quê? Uma terra que manava leite e mel. Compreendeu? Olha só, eu vou ler aqui para você o capítulo 3 do livro do Êxodo, para não ficar nas minhas palavras, prefiro abrir a palavra de Deus para te mostrar. E no versículo 8 está escrito assim: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Eu quero que você acredite aonde você está. Aí aonde você se encontra, Deus está descendo para cumprir esta palavra na tua vida. Se você buscar o céu primeiro, se você colocar Deus na frente de todas as coisas, se você passar a ter um relacionamento vertical e não horizontal com Deus, acredite, Ele vai descer no tempo oportuno para suprir todas as tuas necessidades na terra. Aí vai se cumprir o Salmos 23 e versículo 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu quero que você aí aonde estiver, curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Curve a sua cabeça e feche os teus olhos. Deus criou duas fontes de provisão. Mas Ele não criou estas duas fontes de provisão no mesmo momento. As duas fontes de provisão que Deus criou foram em momentos diferentes. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Veja aqui a preposição. E a terra. Significa que os céus veio primeiro, a terra veio depois. Não foram criados juntos. Primeiro uma coisa, depois outra. Antes de você buscar qualquer coisa aqui na terra, você precisa buscar tudo no céu.
a tua salvação tem que ser a maior de todas as suas prioridades. Por isso, se você está assistindo a esta mensagem e ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu desejo do fundo do meu coração que aí onde você está, você se renda a Jesus agora. Reconheça-o como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque os sinais da volta de Jesus Cristo estão acontecendo. O maior cego é aquele que não quer enxergar. O maior tolo é aquele que não quer entender. Deus está nos dando sinais de que muito em breve nós veremos o nosso Redentor descendo numa nuvem e dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Os sinais estão aí. Se você não entregou a vida para Jesus, faça isso agora. Aí onde você está, na sua casa. Se você está assistindo isso no seu celular e tem gente na sala vendo televisão, vendo jogo de futebol ou qualquer outro programa, saia da sala, vai até o teu quarto, com o seu celular aí na mão. Dobre os teus joelhos, feche os teus olhos. Eu vou orar por você. Maravilhoso Deus e soberano Pai, neste momento eu quero abençoar dezenas de pessoas que estão acompanhando a esta mensagem e a esta oração. E pedir principalmente que o Senhor guarde esta pessoa que hoje está se rendendo a Jesus Cristo. Esta pessoa que o recebe agora como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Escreva o nome dela no livro da vida do Cordeiro, para que quando o Senhor voltar, ela seja chamada pelo nome. Livre esta pessoa de todo ataque do inimigo, de toda seta do maligno, de todo laço do passarinheiro. Acampa os teus anjos em volta dela, guarde a sua vida e a livre de todo o mal. E não permita que nada nem ninguém toque na vida desta pessoa, mas seja com ela desde agora e para sempre. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você entregou a sua vida para Jesus agora, ou se você estava fraco na fé e se fortaleceu através deste momento de oração, eu quero que você continue firme com Jesus. Porque a igreja, como nós sempre falamos, não é o prédio. A igreja somos nós. Embora você não esteja aqui, no prédio, no ambiente físico, Deus está aí com você. Porque a palavra diz: aonde houverem dois ou mais unidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. O Senhor está no nosso meio. Se você já entregou a vida para Jesus e não batizou nas águas ainda, eu quero que você nos mande uma mensagem pelo Facebook, na página facebook.com/pvamazonas. Lá nós temos uma ficha de batismo, um link. Você clica naquele link e você vai preencher a ficha de batismo. Nós vamos receber a sua ficha preenchida e vamos entrar em contato com você em no máximo 48 horas. No máximo 48 horas. Jesus está voltando e você não pode perder a salvação. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então entra lá, preenche essa ficha, facebook.com/pvamazonas. Vai rolando na página lá. Nós vamos colocar no topo da página essa ficha, para facilitar para você. Faça isso hoje mesmo. Em 48 horas, em até 48 horas, nós vamos entrar em contato com você, para te acompanhar, para te ajudar.
para te estender a mão e para mostrar para você que você tem pessoas com as quais você pode contar conosco. Queremos te ajudar nesta nova caminhada de fé, nesta sua nova caminhada com Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria agora de dizer para você que até aqui esteve acompanhando essa transmissão, principalmente você que é membro da Paz e Vida, você que não está presencialmente na igreja, mas entende os compromissos que a igreja possui. Nós temos muitas despesas para pagar e você sabe que nós não fazemos nenhum tipo de comércio. Quando Jesus entrou no templo e ele viu as pessoas fazendo comércio dentro da casa de Deus, ele ficou muito irado. E ele foi abrindo as gaiolas onde estavam as pombas, os recintos onde estavam os bois, os cordeiros, as ovelhas. E ele gritava por toda a casa de Deus, dizendo: a casa de meu pai é chamada casa de oração, mas vós a tendes transformado num covil de ladrões. Jesus ficou irado, porque a casa de Deus, ela não se sustenta com comércio, ela se sustenta com dízimos e com ofertas. Foi assim que o Senhor estabeleceu. Então, eu quero que você, que está nos assistindo agora, não abandone a casa de Deus. Não abandone a casa de Deus, porque Deus não abandonou você. Deus não te desamparou. Por que você irá desamparar a casa de Deus? Então, se você tem o dízimo para devolver, a oferta alçada para entregar, você pode vir aqui na igreja fazer isso. Você aproveita, faz uma oração, mata as saudades da casa de Deus. Por enquanto, até a segunda ordem, nós ainda não teremos reuniões presenciais. Não sabemos quando poderemos retornar com as atividades normais. Mas por enquanto, lógico, se você tiver um meio seguro para se deslocar da sua casa até a igreja, faça isso. Vem aqui na igreja, traga a sua oferta, traga o seu dízimo. Aproveite, ore aqui no altar do Senhor, busque a presença de Deus. Se você não tem como fazer por esse meio, você pode fazer pelo aplicativo ou pelo internet bank. Então você entra lá no aplicativo do seu banco ou na página do seu banco e você faz a transferência para uma destas duas contas que eu vou te passar. A primeira é no Banco Bradesco, agência 1074, dígito 0. Conta corrente 35.333, dígito 7. Ou você pode fazer a sua contribuição no Banco Itaú. No Banco Itaú, a agência é 0355 e a conta corrente 07777, dígito 7, 5 vezes o número 7. Se você precisar do CNPJ para fazer a sua transferência, a sua TED ou seu DOC, utilize este CNPJ que você está vendo na tela. 52844 412 0001 -01. Assim que você fizer a contribuição do seu dízimo, da sua oferta alçada, pegue o comprovante e envie para este WhatsApp que eu vou passar para você. 8481 6275. 8481 6275. Assim que o seu comprovante chegar neste número, nós vamos enviar para você o e-book do Evangelho Reunido, um livro que eu considero a enciclopédia dos evangelhos.
Lá você vai ter a interpretação e também a revelação de muitas coisas que Jesus Cristo disse e fez. E você vai entender o Evangelho de uma forma muito mais profunda e simples. Amém? Faça a sua doação, faça a sua contribuição e continue sendo fiel. Deixe-me abençoar você. Deus Todo-Poderoso, amado, santo, justo e fiel. Eu sei que neste momento há muitas pessoas que estão cumprindo a sua fidelidade para com o Senhor. E eu quero que sobre a vida dela o Senhor estenda as mãos. Retribua toda a generosidade que veio da parte deste teu filho e desta tua filha. Abençoe, meu Deus, todos os sonhos, todos os projetos. Abençoe todos os planos que esta pessoa tem para o futuro. Faça com que todos os negócios que ela precisa fazer deem certos. Faça com que todos os projetos que ainda estão no papel saiam do papel e sejam executados. E que tudo que ela precisa e necessita da parte do Senhor, ela venha alcançar. Para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, e que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém? Nós vamos terminar aqui o momento da nossa reunião, a igreja no seu lar, mas nós vamos deixar um pouquinho mais no ar. Vamos colocar um louvor aqui para você ouvir e vamos deixar no ar, porque eu quero que você relacione aqui nos comentários os nomes de todas as pessoas da sua família pelas quais você deseja receber oração. Nós vamos ter um momento de oração e vamos estar orando por você, por toda a sua família, principalmente para que Deus os guarde nesta pandemia que está invadindo o mundo inteiro. Tá bom? Então faça isso, coloque os nomes aqui e nós estaremos orando por você assim que encerrarmos a nossa reunião. Tá bom? Faça assim com as suas mãos agora. Eu quero dar a bênção apostólica somente. Que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com você, comigo e com todos nós, não somente hoje e agora, mas para todo sempre. E diga aí onde você está, um assim seja, bem alto e bem forte. Assim seja, e viva o Senhor Jesus. Deus abençoe. Especialista em mudar cativeiro. O meu Deus é especialista em mudar cativeiro. Cativeiro para Ele é para manifestar a glória que Ele tem. Cativeiro para Ele é para manifestar a glória que Ele tem. O meu Deus é especialista em mudar cativeiro. O meu Deus é especialista em mudar cativeiro. Cativeiro para Ele é para manifestar a glória que Ele tem. Cativeiro para Ele é para manifestar a glória que Ele tem. A glória, a glória, a glória, a glória que Ele tem. A glória.
Aleluia. O Senhor é especialista em mudar cativeiro. Não importa o cativeiro em que você esteja, não importa a prisão em que você se encontra, seja na sua saúde, seja na sua família, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida financeira, o Senhor é especialista e poderoso para te libertar. Então diga: o meu Deus é especialista em mudar cativeiro. O meu Deus é especialista em mudar cativeiro. Cativeiro para Ele é para manifestar a glória que Ele tem. Cativeiro para Ele é para manifestar a glória